Olá! Vamos falar hoje de utilitarismo e fisiologismo. São dois conceitos muito interessantes e eu acho que é importante falar sobre isso porque muita gente pratica isso no seu cotidiano e nem sabe. E são conceitos que estão muito atrelados com os nossos relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, eu digo relacionamentos de diversos tipos, né? Tanto relacionamento familiar, relacionamento profissional, relacionamento acadêmico também, certo? Escolar. Eu acho que isso vale para vários tipos de relações diferentes. E claro que é importante a gente saber o conceito de cada um, saber a diferença entre o que é ser utilitarista e o que é ser um fisiologista e como isso se aplica à nossa realidade, certo? Então, o intuito do vídeo é esse hoje, a gente ter um bate-papo, uma conversa assim mais leve, né? E também a gente sabe diferenciar o que é uma coisa da outra. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, tá? Então, vamos lá! Então, eu vou falar primeiramente, né, sobre o que é ser utilitarista. O utilitarista é aquele que ele se aproxima de uma pessoa, ele se aproxima de alguém com um interesse. Então ele está ali com um intuito, com um objetivo. E para ele alcançar esse objetivo, geralmente ele precisa de alguém para servir como trampolim. Então ele se aproxima de uma pessoa com um interesse, ele vai lá, se aproxima de você e tudo, começa a te ganhar na conversa. E aí você acha que aquela relação é uma relação genuína, é uma relação de reciprocidade, de confiança, de respeito, mas na verdade aquela pessoa está se aproximando de você só com um interesse. E esse é o utilitarista, tá? Enquanto você é útil para aquela pessoa, tudo bem, essa relação ela se mantém. Mas a partir do momento em que você já não é mais útil, você já não tem mais utilidade para aquela pessoa e você não atende mais aos desejos daquela pessoa de atingir um objetivo que ela queira, você se torna descartável e aquela pessoa nem vai querer mais vínculo com você. Então, bom, primeiro ponto, isso é ser um utilitarista. E eu vou dar exemplos depois de como como serve isso no nosso cotidiano, certo? E também a gente tem as relações que são relações fisiologistas, né? Muita gente acha que quando eu falo fisiologista, né, tá relacionado com o organismo, né? Então, para quem é da área da saúde sabe, né? Fisiologia tá relacionado com como o nosso organismo funciona, a funcionalidade do nosso organismo, e não é. Tá? É isso também, mas nesse contexto, o fisiologista, ele é uma pessoa, ele é alguém que ele mantém uma relação com alguém, né, de uma forma sempre esperando algo em troca. Eu chamado toma lá da cá. Eu te dou uma coisa, né, eu faço algo pra você e você faz algo pra mim. E assim essa relação ela se mantém. Então, o fisiologista ele é extremamente frio, ele é muito racional e ele sabe quando uma pessoa se aproxima dela com interesse. Então, se, por exemplo, uma pessoa se aproxima dele com interesse, ele já pensa assim, já sei o que você quer. Mas já que você quer isso, eu também vou querer algo em troca. Então, esse é o fisiologista. Ele é muito pragmático, certo? Então, ele sempre leva as coisas menos pro lado emocional e mais para esse lado que a gente chama, né, de racional. E chega a ser o que a gente pode dizer, né, de apático, de frio e tudo. E eu vou dar alguns exemplos no nosso próprio cotidiano de cada um, certo? E de como às vezes a gente precisa também ser utilitarista e ser fisiologista nesse mundo, certo? Primeiramente, o primeiro exemplo que eu queria dar algo meu, tá? Certo? Eu vou dar exemplos meus também. Por exemplo, no ensino médio, quando eu estava no ensino médio, que não é muito distante, eu mantinha relações com amigos, né? Então, eram pessoas que eu estava ali naquele ambiente, que era um ambiente escolar. A gente estava no terceiro ano do ensino médio, então a gente já estava fazendo redação, eu estava fazendo Enem, praticando, né? Fazendo tipo uma espécie de preparatório para fazer o vestibular, para fazer a prova do Enem, para ver se a gente conseguia passar para o que a gente queria, né? Para a área que a gente queria. E certo, até aí tudo bem, né? E essas relações, elas se mantinham porque elas tinham um interesse em comum, né? Por exemplo, as pessoas lá elas me viam, no caso, com um tom de interesse. Qual era? Eu era boa, né?
Até hoje eu não sei ainda, porque eu não pratiquei mais, mas eu era muito boa em redação. Então eu gostava muito de redação, sabe? O meu pai, ele me ensinou, ele na verdade me deu um norte. Ele falou assim, olha, sabe a redação? A redação é uma estrutura, não necessariamente você precisa ser muito inteligente para você tirar 900 numa redação, e isso é verdade, tá, gente? Você não precisa ser inteligentíssimo para tirar 900 na redação, aquilo ali é uma estrutura de texto que se você decorar aquela estrutura, decorar quais são os critérios de avaliação, você consegue tirar uma nota boa e até acima de 900. Então foi isso que eu fiz. Então eu comecei a praticar, eu comecei a ver vídeos no YouTube e comecei a buscar isso, né? Porque meus pais não tinham condição de comprar, fazer cursinhos, sabe? Aqueles cursinhos preparatórios de redação que até tinha na escola, uma pessoa que fazia, né? Cursinho de preparatório para os alunos, mas eu não tinha, gente. Então eu resolvi tentar aprender por conta própria e deu certo. Então, assim, eu fui estudando e tudo. E no primeiro Enem que eu fiz, eu tirei 880. E foi uma nota boa porque pelo menos eu considerei que era uma nota boa porque eu fiz como treineira. Foi a primeira vez que eu fiz o Enem, eu fiz ainda no primeiro ano do ensino médio, ou foi no segundo. Então eu não tinha muita experiência, foi a primeira vez que eu fiz o Enem e tudo, então eu considerei que aquela nota foi ótima. Já no segundo Enem que eu fiz, eu tirei 920 na redação. E certo, até aí, né, ok. Aquilo ali eu fui começando a praticar aquela habilidade, fui melhorando. Conforme eu fui melhorando, eu também fui participando de atividades na minha própria escola, que era atividade de literatura e tudo que você praticava também a sua literatura, e eu cheguei a ganhar também um prêmio na própria escola de literatura. E com isso, aquilo ali chamou a atenção dessas pessoas que se aproximaram de mim, que eram especificamente 2 pessoas, né? Que se aproximaram com esse interesse. Com o interesse de quê? De que eu dividisse o meu conhecimento, o meu capital de conhecimento que eu demorei para adquirir, que eu não tive facilidade, eu não consegui. Aquilo ali foi algo que exigiu tempo, exigiu prática e disciplina. E foi algo que também não foi algo repentino, foi algo que eu tive realmente que eu demorei um tempo para aprender, eu demorei um tempo para conseguir absorver, tive que procurar de várias fontes diferentes para saber como é que eu faria, né? Para adaptar os temas de redação, os repertórios e tudo, como é que usava conectivo. E essas pessoas elas se aproximaram já com esse intuito. Qual o intuito? Ela ali, ela é boa em redação e tudo. E ela tira nota boa em redação. Então eu quero me aproximar dela para ver se eu consigo tirar alguma coisa dela, né? Tirar algum capital de conhecimento, tirar o capital de conhecimento dela e conseguir absorver, conseguir sugar o máximo que eu posso dessa pessoa, né, de mim no caso, para que ela me passe de graça o que ela aprendeu. E hoje a gente sabe que conhecimento, ele é um capital, gente. Então, assim, hoje em dia você não dá seu conhecimento de graça, você vende. O meu pai sempre diz isso pra mim e eu não acreditava, eu ficava assim, não, pera, eu acho isso errado e tudo, mas hoje em dia eu acho que ele tá certo sim, que nosso capital de conhecimento ele não deve ser dado de graça, a gente deve vender, porque tudo que as pessoas fazem hoje em dia é vender o seu conhecimento. Então, por exemplo, se uma pessoa ela passa anos da sua vida, ela passa 4 anos da sua vida fazendo uma formação, é claro que ela não vai trabalhar de graça, tá? Ela vai querer frutos, ela vai querer, no caso, um salário para repassar o conhecimento dela. Isso um professor faz, isso um mecânico faz, entendeu? Por exemplo, até um mecânico em que ele sabe exatamente quais os problemas que tem no seu carro e tudo, e ele sabe detectar o problema, ele sabe onde é que tá, ele sabe mexer no carro. Aquilo foi algo que levou tempo dele para ele aprender, e ele vai, é claro que ele só vai fornecer aquele serviço para você se você pagar. E é justo, é o mais do que justo. Só que tem pessoas que elas acham que o fulano ali, eu vou me aproveitar dele, vou pegar o conhecimento que ele já tem de graça. E foi isso que aconteceu comigo. Eu repassei esse conhecimento que eu podia vender, certo? Porque eu tinha uma professora e tinha outros alunos também que tinham isso, de eu vou passar meu conhecimento, mas se você quiser, né, se você quiser ter esse conhecimento, quiser que eu repasse o conhecimento para você tem que pagar. Então eu tinha uma professora que ela fazia esse preparatório de redação, mas você tinha que pagar em cerca assim de 100 e poucos reais por mês, certo? Até você, né? Era mensal. Então, assim, era uma mensalidade que você pagava pra ela e tudo. E ela tá certíssima. Não estou dizendo que ela tá errada, ela está certa, até porque é algo, como eu já disse, é algo que demanda tempo, demanda energia, demanda esforço. E você não vai pegar e vender algo que você sabe. Você não vai dar algo que você sabe de graça pra alguém. Você vai vender, até porque é o justo, certo? É o justo.
Só que eu fui abestada, eu admito, eu fui abestada. E eu acabei pegando e dando meu conhecimento de graça. Então essas pessoas, elas sugaram até o último, foram chamados vampiros, né? Tem os vampiros emocionais, então essas aí foram as vampiras utilitaristas que sugaram até o último do que eu sabia sobre redação e tudo. Então, tipo assim, elas faziam o seguinte: Iracema, o que você acha? O que você acha disso? Elas mandavam as redações delas, às vezes, por exemplo, 10 horas da noite, 11 horas da noite, às vezes até mais tarde me mandavam redações e eu ia lá dar uma olhada, ia dando dica. Eu disse: olha, muda isso. Por que você não faz isso? Olha, melhor, você muda esse repertório e tudo, tira isso. Então eu fui dando pequenas dicas, né? Fui ali auxiliando e tudo, ia corrigindo. Às vezes ela não sabia qual repertório usar, então eu dizia: usa esse repertório aqui, escolhe esse autor específico. Então assim, eu ia dando aquela ajudinha, sabe? E sem cobrar nada, com nenhuma má intenção, até porque eram pessoas que eu considerava amigas, né? Claro. Até que chegou um certo momento em que a gente terminou o ensino médio, cada uma foi fazer o Enem, né? E as bonitas, né, as duas criaturas, né, elas tiraram notas excelentes. Uma delas tirou 800, né, e a outra tirou 920, a mesma nota que eu tinha tirado no Enem anterior. E o que eu percebi é que nenhuma delas reconheceu que eu tinha ajudado aquilo ali de alguma forma, certo? E assim, quando eu digo isso, eu não tava buscando reconhecimento, eu não tava ajudando pra buscar que aquela pessoa reconhecesse e dissesse: oh, muito obrigado por você ter me ajudado. Não, essa não era a minha intenção, não era ganhar reconhecimento. Mas depois que elas conseguiram alcançar essa nota e depois que a gente acabou terminando o ensino médio, né? Que a gente terminou o ensino médio e cada uma foi seguindo o seu rumo, mas seguindo o seu rumo assim, né? A gente ainda mantinha contato. Eu percebi que elas começaram a se afastar, certo? Não queriam mais aquele contato e tudo. E se queria contato, era mais para saber da minha vida, saber do que eu estava fazendo e sempre agindo com aquela atitude desonesta. Era sempre um relacionamento unilateral, onde eu buscava, onde eu valorizava, onde eu respeitava e depositava confiança e tentava ser uma pessoa que transmitia confiança, e elas nunca faziam isso, certo? Não era um relacionamento recíproco. Então esse é um exemplo de pessoa utilitarista, uma pessoa que tá perto de você ali sugando o seu último, né? Gente, eu tive que parar a gravação porque deu um bug aqui na câmera e aí eu parei. Mas aqui eu tô continuando, tá? Continuando. Enfim, eu dei uma exemplificação pra vocês basicamente do que é o ser um utilitarista. E vocês viram que o utilitarista é aquele que ele se aproxima para tentar tirar algum proveito. Então, eu considero o utilitarista como uma espécie de parasita. Então, o utilitarista, ele é um parasitista. Na verdade, a relação de utilitarismo, ele é um parasitismo humano. O que o parasita faz, né, com o hospedeiro? Basicamente, ele vai ali, se aproxima do hospedeiro, né? Ele entra no organismo do hospedeiro com o intuito de conseguir nutrientes, conseguir função bioquímica, enzimática, e depois ele sai e deixa o prejuízo para o hospedeiro, certo? E eu acho que é exatamente isso também que ocorre nas relações humanas, na relação utilitarista, né? Que uma pessoa, ela se aproxima de você com aquele intuito, com aquele objetivo, então ela não se importa se aquilo ele vai te prejudicar, ela te usa, né? Então, quando eu falo te usa, é de várias formas, tá, gente? Eu dei um exemplo aqui de pessoas que se aproximaram de mim com o intuito de conseguir uma forma de roubar o meu conhecimento, de conseguir, na verdade, de graça, né? Eu não vou dizer roubar, porque ninguém me obrigou, né, a dar meu conhecimento, mas foi uma forma ali de conseguir que eu repassasse o meu capital de conhecimento de graça para eles, né? E é isso. E eu acho que isso ocorre muito em relações familiares, relações amorosas, relações acadêmicas. Quem nunca, né, quando tá na faculdade, na universidade, tem aquelas pessoas ali que são os encostos, que não faz nada no trabalho e simplesmente joga para as costas de uma pessoa específica para dar conta de tudo. Gente, é o que eu mais vejo acontecer. E eu sou uma dessas pessoas que carrega piano dos outros, então às vezes a pessoa não quer se dar o trabalho, não quer ter a responsabilidade de fazer um trabalho, e ela simplesmente joga ali nas minhas costas para eu dar conta.
Assim como também tem pessoas na universidade, por exemplo, o fulano ali, né, o fulano ele é bom em normas de ABNT, o fulano é bom em relatório, vamos se aproximar do fulano? O fulano tem um método de estudo. Ou às vezes tem alunos também que se aproximam de professores porque sabe que ele tem uma posição importante, né, então fica ali babando o ovo. Gente, existe utilitarismo de qualquer jeito, tá? De qualquer forma, existe de diversas formas. E também tem aquele utilitarismo que é o utilitarismo familiar, né? Que eu acho que é um dos que mais ocorre, que são familiares interesseiros, os famosos interesseiros, aproveitadores, que estão ali também se aproximando de você, geralmente é com o intuito financeiro. Então ele vai lá, frequenta a sua casa, ou então ele faz ali uma coisa pra te agradar, pra depois te pedir dinheiro. Fulano, me empresta dinheiro, eu tô precisando e tudo. Vem sempre com essa... Gente, é o que eu mais vejo, com essa justificativa. Tô precisando e tudo, sabe? E depois ele mete o calote em você e simplesmente, tá mais nem aí. Ou às vezes ele quer que você faça algo por ele e depois que você faz, age com total ingratidão, porque essa é uma característica do utilitarista, é ser uma pessoa ingrata, uma pessoa que nunca reconhece o que você fez por ela. Então, se você fez algo de bom para aquela pessoa, ela nunca vai reconhecer que você foi uma pessoa que ajudou, que apoiou, que de certa forma às vezes até financiou. Então é isso. E em relacionamentos também, relacionamentos amorosos, eu dei exemplo de amizade, mas relacionamentos amorosos também ocorre muito isso, principalmente na questão do alpinismo social, que também é uma forma de utilitarismo. A pessoa, às vezes, reconhece em você uma forma de subir de nível, uma forma de ficar bem, né? Por exemplo, você é estável financeiramente, então a pessoa vai ali se aproximar de você para ver se ela consegue também tirar proveito dessa sua estabilidade financeira. A maioria dos casos é para bens materiais e tudo, e é isso. É o dinheiro em si. Então, tem muitos relacionamentos amorosos que é assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado com quem a gente se relaciona, né? Para não ser vítima desse tipo de gente. E agora que eu exemplifiquei um pouco do utilitarista, eu acho que eu dei um bom exemplo aí para vocês, eu vou falar agora do fisiologista. Que eu acho que o fisiologista, ele é menos pior, tá? Eu não tô defendendo, mas eu acho que ele é menos pior do que o utilitarista. Porque o utilitarista, ele vai lá, se aproveita e depois casca fora, não quer nem saber. Já o fisiologista, como eu expliquei anteriormente, ele percebe que você tá se aproximando com o interesse, então ele diz assim, você tá interessado nisso, você quer isso de mim, eu vou te dar, mas eu quero algo em troca. Então, é algo que é uma via de mão dupla. Eu considero assim, e eu acho que as relações, elas têm que ser assim, tá? Você não pode dar tudo de si pra alguém que não dá nada dela. Então, seja um fisiologista, não tô defendendo, né? Mas seja um fisiologista. E isso é muito, por exemplo, é muito comum na política. Tem o fisiologismo político. Que esse fisiologista, eita gente, quando a dicção tá horrível hoje, viu? Fisiologista político, ele simplesmente vai ali e fala, olha, fulano, tu quer que eu fique do teu lado e tudo, tu quer que eu te auxilie, faça aquela famosa... Gente, é o jogo político, né? O jogo político, a corrupção e tudo. Então, eu quero algo em troca. É assim que funcionam as relações na política e eu acho que isso também, trazendo para a nossa realidade, funciona da mesma forma, tá? Às vezes a pessoa também, eu vejo muito isso, eu já vi isso muito na família da minha mãe, da família do meu pai, que uma pessoa, por exemplo, para ela te ajudar, ela não queria só te ajudar, ela fornecia ajuda, mas com um interesse. Eu vou dar um exemplo aqui de um familiar, que eu não vou citar o nome dele, mas ele é um tio, né? Um tio meu, que ele vinha aqui em casa e tudo, o meu pai sempre ajudou muito ele, então assim, sempre que ele precisava, dizia que precisava de algo, meu pai tentava ajudar, e ele pedia também até ajuda financeira, tá? E é isso, mas então. E quando meu pai pediu um favor pra ele nunca estava disposto a fazer aquele favor, teoricamente, de graça, de boa vontade. Eu não vou falar de graça, mas de boa vontade, sabe? Você fazer de boa vontade, você reconhecer que uma pessoa te ajuda e você tentar retribuir de alguma forma, tá? Porque se eu reconheço que uma pessoa, ela me ajuda, que quando eu preciso, ela tá ali pra me dar a mão, quando essa pessoa precisar de mim, eu vou estar disposta a ajudar ela também, eu vou estar disponível pra
para ajudar ela. E no caso dele não era problema de disponibilidade, ele estava disponível, né, para ajudar, mas é porque ele não queria mesmo, sabe? É o tipo de gente que realmente ela, sabe? Então, por exemplo, pro meu pai, se meu pai pedir uma coisa pra ele diz assim, olha, fulano, eu faço isso e tudo, mas eu preciso de um dinheiro, sabe? Então, ele não via o que meu pai fazia por ele, não via todas as ajudas que meu pai já tinha fornecido pra ele anteriormente, né, que ele não foi algo isolado, sabe? Meu pai ajudava ele de maneira recorrente. E quando meu pai precisava, ele falava assim, não, eu ajudo, mas só se você me pagar. Eu ajudo, mas só se você fizer isso por mim. Então é o tomar lá da cá, gente. Eu faço uma coisa e você faz outra por mim. E eu não acho isso 100% certo. Eu acho que a gente tem que saber ser utilitarista e fisiologista com as pessoas certas. Mas assim, agora é a parte do vídeo que eu vou falar um pouco sobre por que a gente deve ser utilitarista e fisiologista um pouco, né, no nosso cotidiano. Eu falei mal, né, claro, dessas situações de pessoas, eu tô aqui praticamente falando mal de pessoas utilitaristas e pessoas fisiologistas, só que querendo ou não, pra gente conviver nesse mundo, a gente precisa se adequar a ele. Então, se as pessoas, elas agem dessa forma desonesta, se elas agem dessa forma aproveitadoras, interesseiras, se a gente também não agir também dessa forma, a gente vai acabar sendo engolido. Porque a gente não pode também ser bonzinho demais. Porque como algumas pessoas dizem por aí, os mais velhos dizem, ser bonzinho só se lasca. E é verdade, tá? Então, mas o que eu acho? Eu acho que a gente deve ser utilitarista e fisiologista com as pessoas certas, tá? Com as pessoas certas. Então, por exemplo, se eu vejo que aquela pessoa ali, ela é uma pessoa que ela é interesseira, ela é extremamente interesseira, ela se aproximou de mim com um interesse, eu posso fazer um acordo com ela, negociar, fazer essa negociação, né, a barganha, ficar ali barganhando com ela, dizer, ó, você quer isso de mim? Pois tá bom, eu vou te dar, mas eu também quero algo em troca, então você nunca fazer nada de graça. Mas se é uma pessoa que ela já te ajuda, uma pessoa que ela te dá esse apoio, que ela tá ali com você, independente das circunstâncias, independente se você tá mal, se você tá bem, se você tem dinheiro, se você não tem, se é um pai, uma mãe que quer o seu bem, ou um amigo, que é difícil, viu, gente? Hoje em dia, amigo, ninguém tem amigo nesse mundo, mas se por algum acaso, uma raridade, você tem um amigo, um irmão, também tem familiares também que não são muito bons, né? Que se inclui pai e mãe, né? Mas se você tem um pai, uma mãe, um irmão, um amigo que eles estão ali sempre para te apoiar, sempre para tentar buscar o seu melhor, incentivar o seu melhor, você não vai ser uma pessoa utilitarista, tá, gente? Você não vai ser uma pessoa fisiologista com essas pessoas que estão ali sempre te apoiando, estão sempre ali querendo o seu melhor e te dando toda a força do mundo. Você não pode retribuir essa coisa boa que essas pessoas fazem por você de uma maneira egoísta, agindo de maneira egoísta. Você tem que ser egoísta com quem merece, com o certo. Entendeu? Então, o que eu acho? Você tem que dar... na verdade, é aquela coisa, você tem que dar de si o que aquela pessoa dá pra você. Você tem que ser, como é que eu posso dizer... você tem que saber dosar o seu nível de bondade. É isso, o seu nível de bondade. E ter esse discernimento de quando é que eu devo ser utilitarista e de quando eu devo ser fisiologista com as pessoas certas, com as pessoas que merecem, porque, querendo ou não, tem esse tipo de relacionamento em qualquer lugar. E qualquer lugar que você for, em ambiente acadêmico, em ambiente profissional, relacionamento amoroso também, amizade, todo relacionamento ele tem uma dose de utilitarismo e de fisiologismo. Mas tem alguns que são totalmente exacerbadas, que são muito, muito, muito prejudiciais e que você tem que se afastar. Você tem que se afastar. E tem aqueles relacionamentos que, apesar de eles terem a sua dose de fisiologismo e de utilitarismo, isso é algo normal, isso é algo que não se tira daquele relacionamento, que todos os relacionamentos têm, mas que não é algo totalmente ruim, mas que você também tem que saber fazer, e você tem que saber analisar, sabe? Cada contexto. Então é isso que eu queria falar, né? Seja utilitarista com quem realmente merece, seja fisiologista com quem realmente merece, mas com pessoas que estão ali te apoiando, sempre desejando o melhor pra você, não só com palavras, porque falar é muito fácil, certo?
Eu acho que você falar é muito fácil, são palavras vagas, são palavras vazias, mas o difícil mesmo é você mostrar com atitudes que você realmente gosta e que você realmente quer o melhor daquela pessoa. Então, se uma pessoa ela mostra com atitudes e não só palavras que ela quer o seu melhor, por favor, não seja uma pessoa horrível, não seja um utilitarista, uma pessoa aproveitadora que só quer sugar dessa pessoa e nunca reconhecer aquilo que aquela pessoa faz de bom pra você e também tentar contribuir de alguma forma, né? Tentar, como é que eu posso dizer, reconhecer e tentar ajudar, né? Porque se aquela pessoa te ajuda, tá disposta a te ajudar, você também tem que estar disposto a ajudar ela quando precisar, certo? E era isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima, tá? Tchau, tchau!